Olá, alunos! Vamos realizar mais uma correção da aula de matemática realizada essa semana. Nós trabalhamos na aula de hoje o trabalho de soma e de produto, né, da identificação dessas raízes de uma equação, que o nosso valor de B a gente descobre através da soma de dois números e o nosso valor de C a gente descobre a partir da multiplicação de duas raízes, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é a identificação do valor de A, de B e de C. Como eu já havia dito a vocês durante a explicação, nós estamos trabalhando com uma equação onde o nosso valor de A é 1, o nosso produto simplesmente vai ser o valor de C, porque como eles vão estar sendo divididos por A e o nosso A é uma unidade, então você não precisa nem fazer esse processo, você já vai direto para o resultado final. E quando você se refere à soma, só é necessário que você inverta o sinal. Então, se nós estamos falando de um valor de B que é negativo, o resultado da sua soma vai ser ele sendo positivo, porque na fórmula nós temos aí um sinal de menos. Então, caso ele seja positivo, ele vai ficar negativo. Como nesse caso ele era negativo, ele vai ficar positivo. Só é necessário que você faça isso, certo? Só que quando o nosso valor de A é diferente de 1, aí sim é necessário que a gente realize os cálculos, que a gente faça com um pouco mais de calma, porque realmente vai haver uma divisão para ser realizada. Então, identificando o nosso valor de A, de B e de C, a gente identifica aqui que o nosso produto seria o valor de C, que é menos 12, dividido por A, que é 2. Menos 12 dividido por 2 é igual a menos 6. Já quando nós vamos para a soma, nós temos menos B, e o nosso valor de B é menos 10, então aqui nos gera um jogo de sinal, dividido por 2. Menos com menos é mais, 10 positivo dividido por 2 é igual a 5. Caso fosse necessário que a gente descobrisse o valor de x1 e x2 dessa equação, eu precisaria descobrir quais os números que quando eu realizasse um produto, eu encontraria menos 6, e quando eu realizasse a soma desses mesmos números, eu chegasse a 5. Já aqui na letra C, nós temos uma atividade incompleta, onde o nosso valor de A é 8, o nosso valor de B é 0 e o nosso valor de C é menos 7. Quando nós realizamos o produto, nós vamos encontrar menos 7 oitavos, né? E quando a gente realiza a nossa soma, a gente encontra 0. Essa equação, né, caso fosse solicitado que a gente encontrasse o valor de x1 e x2 dessa equação, seria mais coerente que nós realizássemos, né, a fórmula tradicional, né, fazendo aí a identificação quando nós vamos realizar uma atividade incompleta, onde o nosso valor de B é igual a 0, né? Então, por aqui seria, pelo método tradicional, seria mais simples de resolver do que o que nós aprendemos hoje, porque identificar um número que multiplicado desse menos 7 oitavos e somado desse zero é bem mais complexo, ok? Vamos para o nosso segundo quesito, onde nessa situação nós vamos identificar quem é o valor de x1 e quem é o valor de x2, fazendo a análise do valor de B, do nosso coeficiente B e do coeficiente C, já que todos os nossos valores de A são 1. Então, o nosso foco de atenção é no valor de B e no valor de C, tá? Então, na nossa letra A, eu tenho menos 8, que é a nossa soma, e 15, que é o nosso produto. Então, eu preciso descobrir quais são os dois números que somando dá menos 8 e que multiplicando dá 15, certo? Então, aqui nós temos que realmente fazer os testes, a gente vai escolhendo os números e vai testando. Então, o resultado correto para esse produto seria menos 3 e menos 5, né? Menos com menos é mais, 3 vezes 5 são 15. Quando a gente vem para a soma, menos 3 mais menos 5, mais com menos é menos, menos 3 menos 5, a gente acha menos 8. Então, significa dizer que as raízes dessa equação é x1 igual a menos 3 e x2 igual a menos 5. Já na nossa letra B, eu tenho que identificar qual é o elemento, os dois elementos, que quando eu somar eu vou encontrar 3 positivo e quando eu multiplicar eu vou encontrar menos 10. Então, eu sempre gosto de começar pelo produto, eu acho mais fácil. Então, eu tenho 5 vezes menos 2, que daria menos 10, e aí a gente vai tentar fazer esse mesmo trabalho somando, né?
mais com menos é menos, dos 5 a gente tira 2, eu encontro o 3, tá certo? Então, aqui são cálculos que envolvem mais a questão do raciocínio, do teste, mas aí você se livra de fazer uma fórmula de Bhaskara. E a nossa última questão, nós temos aqui o valor de B sendo ele menos 4, o valor de C sendo ele menos 12. Então, eu preciso descobrir quem são os elementos que, somando, dá menos 4 e multiplicando dá menos 12. Esses valores seriam 2 e menos 6. 2 vezes menos 6 dá menos 12. E 2 mais menos 6, mais com menos é menos, né? E se de menos 6 a gente tira 2, me sobra menos 4. Então, significa dizer que x1 é igual a 2 e x2 é igual a menos 6. Então, pessoal, esse é um caminho, né, que facilita o nosso trabalho, facilita a nossa compreensão, certo? Então, a gente observa que dentro do contexto matemático, nós temos vários caminhos para chegar ao mesmo objetivo. Então, trabalhando a equação de segundo grau, eu tenho esse método bem mais simples para descobrir o valor de x1, de x2, sem precisar utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, pessoal, bons estudos. A gente se vê semana que vem.